Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vejam, o texto de Paulo aqui começa nos exortando a tomarmos uma atitude, nos exorta a fazer desenvolver-se nossa salvação. E a gente, quando se depara, claro, com esse comando, vai se perguntar como, de que maneira. Mas logo a seguir, no versículo seguinte, para que a gente não imagine que essa tarefa é somente nossa, o versículo 13 justifica, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua, note agora, boa vontade. Deixa eu ler esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Note, não só Deus está agindo para que a gente obedeça, mas transformando o pensamento. Ou na Nova Almeida atualizada, transformando o nosso querer e o nosso fazer. Isso é confortador. Que é a boa vontade de Deus, que Ele está envolvido nisso. E a Escritura o tempo todo vai apresentar essa tensão entre o que a gente faz, o que Deus faz, de modo até que é meio incompreensível até onde um vai e até o outro onde vai. Ou seja, nessa manhã eu queria lidar com esse tema dos nossos afetos, da nossa vontade, dos nossos desejos, do nosso, por que não dizer, amor por Deus. A gente está muito acostumado a ouvir essa expressão, amar é um mandamento. Mas será que amar enquanto mandamento é uma obrigação? Ou somente uma obrigação? E se é uma obrigação, por que se tornou uma obrigação e por que não é espontâneo? Ou seja, por que a gente às vezes sabe que deve fazer o bem e não quer fazer em outras ocasiões? Ou se sente incapaz de fazer o bem, deseja o mal? Depois de todos os nossos esforços, irmãos, de dizer e fazer o que é preciso como cristãos que somos, esse texto nos mostra que apenas Deus pode criar alegria nele mesmo. Apenas Deus pode completar essa salvação em cada um de nós. É por isso que cristãos antigos não só buscavam alegria, ou seja, eles eram cristãos, não queriam só obedecer, eles queriam ter prazer,
mas eles então por isso oravam por essa alegria. Veja o Salmo de número 90, versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Isso é um pedido. Por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Ou seja, alegra-nos. A satisfação com a beleza de Deus não chega para nós, meus irmãos, de forma natural. Nós que somos seres humanos pecadores, inimigos de Deus. Sendo assim, como filhos de Deus, ao mesmo tempo pecadores, a gente tem mais prazer, escute, nas dádivas de Deus do que no próprio Deus. E esse é o motivo, sim, porque a igreja também pode ser foco de idolatria, porque a gente pode, com a igreja, fazer as pessoas se orientarem para seus desejos, e mesmo na igreja a gente pode fabricar idolatria, embora o próprio coração já é uma fábrica de ídolos. Eu vou repetir, queria que você ouvisse isso. Por natureza temos mais prazer nas dádivas de Deus, no carro que Ele dá, na saúde que Ele dá, na família que Ele dá, do que no próprio Deus em si enquanto pessoa. Sendo assim, como filhos de Deus, somos chamados a uma mudança profunda e radical, pelo menos a um exame ou autoexame do porquê o coração humano funciona dessa forma. Mas lembrando sempre que Deus é quem vai, por fim, efetuar essa transformação. Fique com esse texto de Paulo aos Filipenses. Ele é quem efetua em vós o querer e o realizar. Então quer dizer que Deus pode agir sim nos meus desejos. E Deus usa meios para despertar essa alegria nele mesmo. Deus se fez conhecer em seu Filho Jesus Cristo. O autor aos Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Com Jesus viram a glória de Deus. Ver e desfrutar dessa glória, posso afirmar aqui nessa manhã já antecipadamente, é a fonte de toda alegria duradoura. Me remeto de novo ao texto de João, lido um pouco antes. Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. Eu sei que a gente desconfia dessa fala, desconfia de que realmente Jesus possa me atender supremamente. Ver e desfrutar então dessa glória, ver a Jesus, experimentar Jesus é fonte de alegria sem fim. E o ser humano tem feito esse caminho de idolatrias múltiplas, aqui e acolá. Essa tem sido a nossa trajetória. É claro que ver e desfrutar dessa alegria sem fim não é tarefa fácil, e muitas vezes pegamos escuridão no caminho. Mas como diz o salmista, no Salmo 30, versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E quando a alegria vem, meus irmãos, ela vem do próprio Deus e de ninguém mais. Então, nessa manhã eu queria falar um pouco sobre o prazer cristão. Sim, porque há quem pense que o cristão é o abstêmio. O cristão é aquele que não faz, que não vive. Ele tem uma vida ética negativa. E muitas vezes isso é deduzido a partir dos mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Não, não, não. Mas na verdade o prazer cristão é uma coisa bíblica. Tanto libertador quanto ele é revelador. O valor de Deus brilha de forma mais radiante na alma de quem encontra a satisfação mais profunda em Deus. Por isso,
prazer cristão, quando ele está voltado para Deus, ele é libertador porque confirma um desejo antigo nosso de seres humanos, de ter satisfação, encontrar sentido na vida. E em Deus, em Cristo, a gente é liberto dessa busca, a gente já encontrou Jesus, o pão da vida. É isso que fez os discípulos se curvarem, deixarem suas posses, seguirem Jesus, porque encontraram o sentido da vida, a satisfação plena dos seus anseios. Isso foi libertador, mas o prazer cristão também é revelador, porque mostra que ninguém deseja Deus no coração com a paixão devida. Quando John Piper percebeu a verdade de que Deus é mais glorificado quando estamos mais satisfeitos nele, ele alegou ter sido liberto da prisão, do medo de que é errado buscar alegria em Deus. Essa ainda é uma visão que predomina não só do lado de fora, mas também entre cristãos, de que a vida cristã ela é chata, triste, carrancuda, sempre em tensão, sempre numa espécie de controle, sempre naquela pegada de insegurança. A busca pela satisfação da alma, que parecia inevitável no início da caminhada humana, mas que a gente, enquanto pecador, viu que essa busca era imperfeita, agora se torna algo não só permitido, mas necessário, ter prazer em Deus, ter alegria em Deus. A glória de Deus aqui está em jogo, meus irmãos. A busca pela alegria e o dever de glorificar a Deus não estão em conflito. Mais ou menos como lemos agora em Filipenses, somos exortados a desenvolver a salvação, mas Deus efetua em vocês o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E se é boa vontade, deve ser bom para nós também, porque Deus é bom e fomos criados por um Deus bom, para fins bons. Ou seja, buscar alegria e obedecer não estão em conflito, na verdade, isso é a mesma coisa. Preste muita atenção, porque talvez você tinha uma ideia equivocada a esse respeito. Buscar alegria em Deus é uma forma inegociável de honrá-lo, porque a gente não é um robô, a gente não é um objeto inanimado, a gente também foi criado para ter prazer em honrar a Deus. E aí Piper diz que quando ele se deu conta de que o prazer dele em Deus não estava em contrariedade a obedecer a Deus, mas que era a mesma coisa, ele disse que isso liberou a energia da minha mente, do meu coração, para buscar com fervor toda a alegria de alma que Deus é para mim em Jesus. No entanto, meus irmãos, com essa libertação também vem uma revelação. O perigo da nossa indiferença, o perigo de não desejarmos a Deus, de não amarmos e termos afeto por Ele. Ser indiferente à busca da alegria em Deus é, de certa forma, fazer pouco caso da sua glória. Isso é pecado e esse é um dilema de todos nós. Não importa a sua estatura e o seu tempo de caminhada cristão. Por isso, a busca pela alegria é uma coisa solene, séria, mas também tem essa repercussão de nos dar a consciência, e se não amamos a Deus, e se não desejamos servi-lo? Então, esse mesmo autor, Piper, percebeu que o pecado que tinha
e habita em nós, impede a nossa plena satisfação em Deus. Isso a gente trabalhou agora na quarta-feira que passou. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 7, ao querer fazer o bem, vejo nos meus membros uma outra lei. Vejo que o pecado habita em mim. O pecado se opõe à nossa busca por Deus e mais do que isso, o pecado, escute bem, perverte a nossa busca por Deus. Como é que ele se opõe? Fazendo com que outras coisas pareçam mais desejáveis do que Deus. Nesse final de semana, o cinema esteve com mais presença cristã por esse filme ou essa série The Chosen. A sensação que eu tenho às vezes, embora glória a Deus por esse projeto, é que a gente precisa também acomodar tudo aquilo que é mensagem de Jesus a alguma coisa com entretenimento. O pecado, então, começa a lutar em nós, fazendo com que outras coisas pareçam mais desejáveis, mas não só o pecado, então, se opõe, mas ele também perverte, fazendo com que nós pensemos que estamos buscando alegria em Deus, quando, na verdade, estamos amando o que Ele nos dá, ou o que Ele pode nos dar. Ou enquanto Ele pode nos servir. Jesus disse isso para muitos dos seus seguidores: vocês estão me seguindo porque comeram pão e se fartaram. Não foi? Depois de multiplicar pães, as pessoas perceberam, temos aqui um agricultor. Ou seja, o contentamento completo em Deus é o nosso lar definitivo. Mas por que estamos longe disso muitas vezes? Agostinho escreveu o seguinte a respeito disso em uma das suas orações, e isso está na sua obra Confissões, que eu recomendo muito que você leia essa obra. Ela é acessível, fala da trajetória salvífica na vida de Agostinho, e ali ele abre o seu coração, conta um pouquinho como é que isso aconteceu e os seus dilemas. Veja essa oração que ele faz. Surpreendi-me, Senhor, com o fato de, apesar de te amar, não ter permanecido em tua alegria. Ele escreve: tua beleza, Senhor, me cativou, mas logo fui arrastado para longe de ti por meu próprio peso e consternado, lancei-me novamente às coisas do mundo. Como se tivesse sentido o aroma da comida, olha que ele usa a expressão aqui, mas ainda não fosse capaz de prová-la. Como se um banquete tivesse sido servido a Agostinho, mas ele não tivesse comido o banquete, apenas sentido o aroma dele. Meus irmãos, fomos criados para conhecer a Deus e para ter prazer em Deus. Fomos libertos para buscar esse conhecimento e essa alegria de todo o nosso coração. Ninguém deve estar aqui por obrigação. Ninguém deve fazer aquela imagem do crente que está sempre em desgosto, sempre em perda, sempre naquela ideia de ganhar o mundo com o custo da sua própria vida para Deus. E então, para o nosso desalento, a gente descobre que essa caminhada não é fácil. O prazer cristão não é o que muita gente imagina, um rebaixamento do padrão divino. Ao contrário, é uma elevação, porque você não é convidado a obedecer porque tem que obedecer, você é convidado a obedecer porque você tem prazer nele. É diferente, muito diferente.
O cristianismo que se baseia na força de vontade, que se prima em obrigações, que é controlável, é mais fácil. Enquanto o cristianismo verdadeiro de coração é que muitas vezes parece impossível desejar o bem, amar a Deus de coração. As emoções ou afetos que agora a gente tem como liberdade de desfrutar, parecem ficar um pouco mais distantes. Parece que a vida cristã, sim, nesses termos de afetos puros, para com Deus é impossível. Mas há uma esperança, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. A graça soberana do nosso Deus, Ele efetuará em nós o querer e o realizar. Deus precisa transformar o nosso coração para fazer o que um coração não pode fazer por si só, desejar o que deve ser desejado, ou para o que fomos criados. Apenas Deus pode fazer o coração depravado desejá-lo inteiramente. Certa vez, quando os discípulos de Jesus indagavam sobre a salvação de um homem que queria mais dinheiro do que a Deus, Jesus respondeu: para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então nós não podemos enfrentar esse tema da devoção, dos desejos do coração, do amor a Deus, a parte do próprio Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Queridos, buscar o que a gente quer é possível, talvez até fácil. É um tipo de liberdade prazerosa. No entanto, a única liberdade que dura é buscar o que queremos quando queremos aquilo que devemos querer. A liberdade que perdura é buscar o que queremos quando queremos aquilo que devemos querer. E é aqui que o pessoal se atrapalha com obediência e liberdade. Mas é terrível descobrirmos que muitas vezes não queremos, que não conseguimos fazê-lo. O que podemos fazer a esse respeito? Como posso me tornar a pessoa que Deus espera que eu seja e que, claro, consequentemente também vai me dar realização? A pergunta surge de uma dor no coração causada pela esperança de grande alegria. Sim, as pessoas têm esperança de encontrar esse sentido último. As pessoas ouvem os argumentos bíblicos que apoiam o prazer cristão e muitas delas são inclusive convencidas a respeito. As pessoas percebem que a verdade, a beleza e o valor de Deus brilham com mais força na vida dos cristãos que estão satisfeitos com Deus. Isso é evidente. Uma pessoa que tem o seu prazer em Deus e uma pessoa que trata Deus como um patrão, um chefe, são coisas diferentes. Por isso que Ele se apresenta como Pai. Mas quando as pessoas olham para si, elas dizem: eu não sou assim, eu não amo a Deus assim. Eu não tenho em Deus esse tipo de satisfação que liberta, que corre riscos e que produz amor. As pessoas dizem desejo de verdade o conforto e a segurança mais do que o próprio Deus. Esta é uma fala muito honesta, muito humilde. E quem de nós não vive isso aqui? Alguns, inclusive, servem a Deus por medo do inferno. Alguns servem a Deus por medo de perder os seus filhos. Alguns já me disseram: eu queria criar a minha família na sua comunidade porque o mundo está muito difícil hoje. Mas alguns são honestos para dizer: inclusive, não sei se já senti esse tipo de desejo por Deus na minha vida. Porque nunca me apresentaram o cristianismo assim, pastor. Disseram que eu tinha que fazer, que eu tinha que seguir, que eu tinha que obedecer.
Eu nunca soube o anseio por Deus e o deleite por Ele como algo essencial. Sempre ouvi dizer que os sentimentos, escute, não tinham importância, que eu tinha que obedecer. Agora encontro na Bíblia a evidência de que o interesse em ter alegria em Deus e o despertamento de todos os tipos de sentimentos são da essência do cristianismo ou da vida daquele que se converte. Não estão em contradição obedecer e amar. Essa descoberta, dizem, me anima e me assusta também. Isso é algo que eu quero, mas não estou certo de que tenha. Vejo como um ideal, mas na prática me pergunto se desejo. Na verdade, até onde consigo compreender, alcançar tal coisa ultrapassa a minha capacidade. Como podemos ter o desejo que não possuímos e não conseguimos produzir, meus irmãos? É sobre isso que estamos falando aqui nesta manhã. Como podemos transformar, quem sabe, uma centelha em chama, para que tenhamos a certeza de que descobriremos um fogo puro em Deus. Precisamos ajudar crentes e incrédulos que enxergam algumas das mudanças radicais do coração que a Bíblia requer na vida. Principalmente essa de que precisamos desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Nós não deveríamos investir em mudanças de comportamentos superficiais ou externas, no que os fariseus eram especialistas. Lucas 11:39, Jesus diz assim: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato. Preste bem atenção nessa fala aqui de Jesus. Exterior. O que está no nosso coração agora, nessa manhã? Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Essa é a realidade com a qual a gente se depara. Pensa o que não deve, deseja o que não deve, e o que devia desejar e que é bom, a gente não quer. Essas mudanças exteriores, elas podem ser produzidas sem a graça divina. Até um certo ponto a gente se controla, constrói a aparência, personagem. É preciso que enxerguemos que ou a salvação é o despertamento de um novo gosto por Deus, ou ela não é nada. Por isso o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Por isso precisamos compreender que a conversão é a criação de novos desejos e não apenas de novos deveres. Isso é muito importante. A conversão são novos deleites e não somente realizações. A conversão é novos tesouros e não apenas novas tarefas. A conversão é a criação de novos desejos e não apenas de novos deveres. Novos deleites e não apenas novas realizações, novos tesouros e não apenas novas tarefas. Nesse sentido, meus irmãos, não há nada de novo no que diz respeito ao prazer cristão. Ele é completamente bíblico, antigo. Foi vivido pelos nossos antepassados. Um exemplo disso está em Salmos 51, versículo 12, uma oração de Davi: restitui-me a alegria da tua salvação. De novo, um pedido a quem pode. Talvez você não está vivendo um momento legal, talvez você não tenha vontade nem de vir ao culto, talvez você não tenha vontade de orar, de ler a Escritura, de estar com os irmãos da igreja, de ofertar muito menos, de louvar tão pouco. Mas você pode pedir que Deus faça o que você não sente.
Um outro salmo nessa direção é o de número 90, versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. A gente às vezes acorda todo ansioso, olha o celular, já se preocupa com a agenda, já quer resolver, já acordou atrasado, está lá preocupado e de repente a proposta é um novo começo de dia. Senhor, me supre com a tua bondade, tua benignidade. A ideia do prazer cristão é tão antiga quanto Jesus, que deu ao seu povo uma ordem quase impossível para dias de perseguição, em Lucas 6, 23. A gente fala em perseguição em nosso país? Pense no cristianismo, uma religião minoritária, uma perversão do judaísmo, segundo entendiam. Olha o que aqui Jesus diz: alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. E perseguição lá sem direitos humanos, perseguição lá sem três poderes, perseguição implacável. Cristãos sendo empalados, mortos, queimados. O contexto é de perseguição. E Jesus diz que é possível se alegrar, porque é grande a recompensa no céu. Algum tipo de prazer, mesmo com dores e sofrimentos e angústias, eu tenho certeza que o martírio de cristãos genuínos, algum tipo de prazer trouxe. Essa ideia do prazer cristão é mais antiga do que a gente imagina. Hebreus capítulo 10, versículo 34, preste atenção nesse texto. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. De novo, a expressão é alegria, não é só um dever fazer, mas uma alegria de sofrer perda de bens, perda de recursos, considerando que há um patrimônio superior, durável. A ideia do prazer cristão, meus irmãos, é tão antiga quanto Agostinho, que acabamos de citar aqui. Ele descreveu a sua conversão como o triunfo da alegria soberana. Ele escreveu: como foi bom de repente livrar-me daquelas alegrias infrutíferas que eu temia perder. Ele ora: tu as tiraste de mim, tu que és a alegria verdadeira e soberana. Tu as tiraste de mim e tomaste o lugar delas, tu és mais doce do que todo prazer. Porém não para a carne ou para o sangue, tu que brilhas mais do que toda luz, apesar de estarem ocultos. Mais do que qualquer segredo do coração, tu que excedes toda honra, embora não aos olhos dos homens. Ó Senhor Deus, minha luz, riqueza e Salvador. Meus irmãos, a ideia do prazer cristão é tão antiga quanto João Calvino, que nas Institutas da Religião Cristã, em 1559, disse que aspirar à alegria em união com Deus é a principal atividade da alma humana. E eu estou dizendo isso porque durante muito tempo ter prazer parecia uma coisa pecaminosa. Ter alegria em Deus parecia uma coisa não cristã, tinha que ter sofrimento, renúncia, dor, choro. A ideia de ter prazer em Deus
vai também a Jonathan Edwards, que argumentou com toda a sua força, em 1729, que as pessoas não precisam e não devem pôr limites aos seus anseios espirituais e benignos, mas devem se empenhar de todas as formas possíveis para intensificar os seus desejos e obter prazeres espirituais. Pelo valor dessas coisas, nossa fome e sede de Deus, de Cristo e de santidade não são demasiadamente grandes, porque são coisas de valor infinito. E aí vai a história. E a noção de prazer cristão vai inclusive a C.S. Lewis, que foi quem influenciou muito John Piper, por exemplo, a respeito desse tema. Olha o que ele diz na sua obra Cartas a Malcolm. Os prazeres são feixes de luz no modo como atingem nossa sensibilidade. Mas não há prazeres maus e ilegais? Sim, certamente há. Mas quando os chamamos de prazeres maus, estamos usando um tipo de código. O que queremos dizer é que são prazeres obtidos por atos ilegais. O que é mau é roubar maçã e não a doçura dela. A doçura ainda é um raio de luz. Desde então, tenho tentado fazer com que todo o prazer seja um canal de adoração. Não apenas agradecendo por ele, claro que devemos dar graças, mas quis dizer algo diferente. A gratidão diz como foi bom Deus ter me dado isso, mas a adoração diz como deve ser o atributo deste cujas centelhas distantes e fugazes são assim. Ou seja, conhecer a Deus enquanto doador é motivo de gratidão, mas conhecer a Deus enquanto Deus que doa, em sua santidade, paternidade, acolhimento, e adorá-lo, é o caminho da fé cristã. Poucas pessoas no século XX, meus irmãos, tiveram os olhos que C.S. Lewis teve para ver o que ele viu. Ele tem uma carta, inclusive, que ele escreve a uma criança, em que ele diz assim: contanto que a coisa seja correta em si, quanto mais a pessoa a aprecia e quanto menos ela precisa tentar ser boa, melhor. O homem perfeito nunca agiria impulsionado pelo senso de dever. Ele sempre desejaria a coisa certa mais do que a errada. O dever é apenas um substituto do amor, o dever é apenas um substituto do amor por Deus e por outras coisas. Como uma muleta é um substituto para uma perna. A maioria de nós precisa da muleta em alguns momentos, mas claro, é tolice usar a muleta quando temos as próprias pernas. Nossos amores, gostos, hábitos para caminhar. Por que eu citei esses testemunhos todos de homens da história? Porque eles desfrutaram e apontaram para nós um horizonte de que é possível crer em Jesus, desfrutar dele enquanto pessoa. Eles descobriram que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, não apenas no que ele faz. Isso significa que estamos descobrindo que os desejos, e não apenas as decisões em nossa vida, têm importância fundamental. Porém, meus irmãos, os desejos e deleites não são mercadorias que a gente compra e vende. Não são objetos que a gente maneja com facilidade. Controlar o pensamento, como isso é possível?
Eles ocorrem na alma, são experiências do coração, eles têm ligações de causas em centenas de direções, são interligados com o corpo, com o cérebro, mas não são limitados ao aspecto mental ou físico. O próprio Deus, sem corpo ou cérebro, experimenta uma gama de sentimentos: amor, ódio, ira, zelo. No entanto, nossos sentimentos são influenciados por nosso corpo e nosso cérebro. É complexo isso. Ninguém, a não ser Deus, pode sondar a profundidade dessas coisas. Por isso, o Salmo de número 64, versículo 6, nos diz: é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Aliás, isso tem sido investigado e continua sendo investigado por diversas ciências. Quem é o ser humano? O problema se agrava porque essa profundidade é enganosa. Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas eu quero colocar diante de vocês um texto perturbador. E que reforça a importância dessa temática. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Numa leitura assim, rápida, a gente pode imaginar, mas que Deus é exigente. Mas essa é a pergunta, e esse Deus que exige não dá os meios. Na verdade, esse texto fala muito mais do que deveria ser a vida de um cristão. Desfrutar do favor de Deus, da graça desse nosso Jesus. E ser transformado em seus desejos, anseios e prazeres. De modo que ele se volte para Deus e ame a Deus. Veja o perigo da vida cristã que trata o exterior e a superficialidade e que vive em meio a obrigações, e o contraponto que aqui Paulo faz sobre o amor. O amor não é uma mera decisão de colocar o corpo ou o cérebro em funcionamento, meus irmãos. O amor é uma experiência do coração também. Então, os riscos são altos aqui para a vida cristã e o que está implicado é muito sério, tem muita profundidade. Cristo deve ser amado e não apenas escolhido. Cristo deve ser desfrutado e não apenas entendido intelectualmente. E quem sabe até aqui hoje nós tenhamos pessoas que não tiveram essa experiência com Cristo enquanto Deus vivo, Redentor e motivo da minha existência. O que eu estou dizendo aqui é extremamente delicado. Cristo deve ser amado e não apenas escolhido. A alternativa aqui é ser anátema. Sendo assim, a vida cristã é coisa importante. E sim, é prazerosa. O mal entendido, claro, que eu quero também evitar aqui a qualquer preço, é que isso possa estar sendo dito para fazer os cristãos ocidentais, abastados, em vida confortável, a maioria deles, a se sentirem confortáveis num sentimento superficial. Alguns cultos atrás eu trouxe aqui a fala dessa prostituta, não vou citar o nome dela, que deu declarações e continua a dar declarações do seu amor por Jesus, de que ela ama Jesus mais do que tudo, mas ela confessa que não consegue deixar a prostituição, que ela não consegue, inclusive, ter prazer sexual sem que seja paga por isso, e a repercussão que isso está dando, e a falta de compreensão sobre amar a Jesus. Jesus mesmo disse: vocês não podem servir a dois senhores.
Ou seja, a ideia aqui não é fazer a gente entrar numa espécie de sentimentalismo superficial, como se agora então disséssemos da boca para fora: eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, o que a gente costuma fazer. Não, a alegria sobre a qual estou falando aqui e que precisa ser despertada pelo Espírito de Deus, como cantamos agora há pouco, tens enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Meus irmãos, é a força sustentadora da nossa misericórdia para com os outros, da nossa missão no mundo e até da nossa prontidão para o martírio e para a vida, sim, aí sim, abnegada pelo valor que temos em Cristo. Continuamos a ver muita perseguição ao cristianismo em nossos dias, infelizmente. Assim, a pergunta é: como posso obter ou recuperar uma alegria em Cristo que é tão profunda e forte, que me liberta da escravidão, do conforto e da segurança do Ocidente e que me impele para sacrifícios de misericórdia, para missões e que me sustenta, inclusive, junto ao martírio? Meus irmãos, nós temos vivido uma vida protegida, extremamente acomodada, extremamente facilitada, diante do que vivem muitos dos nossos irmãos que não têm essa escolha. Mas a pergunta é: vamos sair então e vamos imprimir alto flagelo e sofrimento aos nossos corpos para nos fazermos iguais aos nossos irmãos? Ou, ao contrário, vamos nos voltar para Cristo e entender por que irmãos estão entregando suas vidas por um tesouro mais precioso, mais valoroso? Como igreja cristã ocidental, acomodada, igreja que recebeu tudo o que tem, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, onde a gente vê uma crise absoluta. Como posso recuperar ou obter uma alegria em Cristo que é tão profunda e forte que me liberta da, escute, escravidão do conforto, da indiferença e da segurança ocidental, e que me leva a dizer não, por exemplo, para a vocação pastoral, não para missões, não para generosidade, não para estender a mão para quem precisa? Meus irmãos, nós sabemos bem o que Paulo disse, que a perseguição é coisa normal para o cristão. Nós é que vivemos em anormalidade. Vocês estão preocupados com as escolas dos filhos de vocês? Eu não sei o que vem pela frente aí. Paulo escreveu em 2 Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Evidentemente, nós não vamos agora procurar perseguição. A pergunta é: por que onde moramos, vivemos e trabalhamos não estamos causando mais desconforto? Paulo escreveu também, aliás, Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 4, versículo 12: amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Deveria ser mais normal. Hoje, as pessoas não gostam de alguma coisa, não se agradam de alguma coisa. Talvez elas estão acostumadas a comunidades em que o pastor dava um pirulito para cada membro. Elas não gostam de alguma coisa. Não vou mais lá. Vou mudar de igreja. O pastor não me atendeu, ou os irmãos não me atenderam como eu esperava. Nós hoje temos tempo para lidar com coisas tão pequenas, diante da complexidade, sofrimento, dor, carência e necessidade de irmãos nossos espalhados pelo mundo todo, como o Ministério Ajuda Barnabás nos trouxe aqui em 15 minutos. Mas estamos muito envolvidos com o entretenimento, estamos muito envolvidos com a nossa agenda.
Lucas registra no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. No Novo Testamento, essa verdade não diminui, a verdade da tribulação não diminui o foco da alegria, meus irmãos, aumenta. Veja Romanos capítulo 5, versículo 3. Nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Mateus 5,11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Tiago capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Em Atos capítulo 5, versículo 41, meus irmãos, a gente precisa pensar a respeito disso aqui. Os apóstolos se retiram do sinédrio, se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A batalha pela alegria em Cristo não é uma luta para afofar as almofadas do conforto ocidental. É uma batalha para termos força para vivermos uma vida que inclui o amor sacrificial. Eu comentei isso já uma ou duas vezes. A gente diz que ama a igreja de Jesus, que ama o povo de Deus. Às vezes a gente não sabe os nomes que compõem esse povo. Você pergunta, você ama a igreja? Eu amo. Quem é a igreja para você? Ah, são os meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Ah, eventualmente aquele que eu encontro no domingo. O quanto você conhece, se envolve, se importa. O quanto de verdade você ama essa igreja que tem nomes, sobrenomes. Dá importância da igreja local. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Somos convocados a uma luta para nos unirmos a Jesus no caminho para o Calvário e ali permanecermos com Ele. Como é que Jesus lidou com o Calvário? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A chave para a perseverança na causa do amor sacrificial não é uma força de vontade heróica, como muitos já fizeram, mas uma confiança profunda e inabalável de que a alegria que experimentamos na comunhão com Cristo não irá nos decepcionar na morte. No Novo Testamento, os sacrifícios que estavam presentes no caminho do amor não eram sofridos por força de vontade. Eles eram suportados por meio de alegre esperança. Por isso, nessa manhã, meu objetivo aqui não é aliviar a consciência daqueles que têm desfrutado de uma vida boa, predominantemente uma vida ocidental. O objetivo é evidenciar a capacidade do amor de sofrer perdas sacrificiais de propriedade, segurança e de vida pelo poder da alegria no caminho do amor. Quando o jovem rico chega diante de Jesus e diz com toda a sua certeza que ele guardava os mandamentos todos desde a sua juventude, Jesus olha para aquele jovem com amor, com compaixão e diz: uma coisa te falta. Vai, vende os teus bens e dá aos pobres. Foi preciso que Jesus o confrontasse na sua superficialidade, ideia equivocada de si próprio. E que bom fora que aquele jovem pelo menos tivesse dito: como fazer isso, Jesus? Não tenho vontade, não tenho ânimo, me ajuda. A posição do jovem foi ir
embora. Você está percebendo? Quando Jesus vem tocar no nosso coração, vem tocar nos nossos bens, vem tocar nas nossas vontades, no nosso gozo, na nossa alegria, nos nossos deleites, hobbies, prazeres, que a gente vê a todo tempo nos nossos stories, quando Jesus vem dizer que Ele quer ser a herança, o tesouro, e que isso é que vai te dar plena satisfação, e a gente diz, não, não quero, agora não. Nós não estamos cooperando para que aquele que vai efetuar em nós o querer e o realizar possa agir. O alvo é que Jesus Cristo seja conhecido como um tesouro verdadeiramente valoroso para nós. E não como alguém em que a gente tem que se agarrar para fugir do inferno. Mas alguém que é precioso, cheio de amor. Motivo da minha existência. Isso vai acontecer quando os cristãos não apenas disserem que Cristo é valioso, ou cantarem que Ele é valioso, mas quando experimentarem o incomparável valor de Jesus, com tanta alegria a ponto de dizerem, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nós temos que reconhecer que estamos longe disso. Nós estamos longe disso. Eu prefiro essa realidade do que a gente dizer ou fazer de conta que a interpretação aqui é outra. A verdade é que precisamos de Jesus. Cristo será glorificado no mundo quando os cristãos estiverem tão satisfeitos com Ele que abram mão de bens, família, ofereçam sua vida pelos outros em misericórdia, missões e, se necessário, martírio. Às vezes o Cristo que a gente vende é o que a gente não comprou, o Cristo que a gente anuncia é o que a gente tem. Ele será mais engrandecido entre as nações quando os cristãos, depois de perderem tudo na terra, disserem, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso o autor aos Hebreus escreveu, saiamos pois a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hoje nós vimos a leitura de um texto de Neemias, quando Israel, despedaçado, porque perdeu tudo, porque não tinha alternativa, porque estava sem nada, talvez foi por isso que conseguiu perceber o valor daquilo que importava, a reconstrução dos muros, mas a reconstrução da vida, do povo, da comunidade. Eles choravam com a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, oremos nesta manhã, para que voltemos a sentir essa alegria, esse prazer, se isso já aconteceu. E para quem não aconteceu, que possa acontecer, porque esse nosso Deus efetua em nós o querer e o realizar. Essa alegria nele nos guardará e protegerá, se a tivermos experimentado. Cristo é glorioso, supremamente valioso. Por isso Ele é digno do nosso louvor. Baixa a tua cabeça. Senhor, nesta manhã, abre os nossos olhos para que possamos ver. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Abra as nossas mentes para que possamos entender o Teu favor, o Teu amor. E que possamos nos alegrar em Ti, Senhor.